Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos desfrutar da segunda semana do alimento diário, o dia de sábado. E a leitura bíblica começa com Atos, capítulo 8, versículo 1, que diz assim: Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Vamos ler também Romanos, capítulo 15, versículos 23 e 24. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando de viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Ó Senhor Jesus. Vamos ler também Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Senhor Jesus. Colossenses 3:15. Que diz assim: Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Vamos ler também, irmãos, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Senhor Jesus. Estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o ler com oração do sábado está em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. O título do sábado é Sob a restrição de Deus, parte 1. Nos últimos 4 capítulos de 2 Coríntios, Paulo defende sua autoridade apostólica, e isso deve ser nossa vacina diária contra nós mesmos. Nossa mente facilmente envelhece, perdendo a simplicidade e pureza devidas a Cristo. No capítulo 10 reside o encargo central desta semana. As palavras ali contidas serão aplicadas a nosso dia a dia. O ministro da nova aliança será restringido sob a régua de Deus. Deus mesmo repartirá a área de atuação de seus servos. Devemos respeitar os limites de ação que Deus nos incumbiu. Ao crermos na obra redentora de Cristo, fomos salvos e inseridos em seu corpo. Agora, como membros desse corpo, temos funções e nelas Deus mediu e repartiu a esfera de nossa atuação. Na obra do Senhor, em nosso serviço, seja ele internacional, nacional, regional ou local, frequentemente reportamos aos irmãos o que temos feito. Por vezes, passamos dos limites e nos empolgamos além da conta. Pela falta de simplicidade e pureza, ao relatar o que o Senhor tem feito, exageramos um pouco no relato e transmitimos aos ouvintes a impressão de que buscamos a glória de homens. Em algumas frentes da obra, como por exemplo o Ministério de Mulheres e a comportagem dinâmica, nós não podemos dar relatórios com a motivação errada. O Senhor de fato nos tem abençoado, mas se ao apresentarmos às pessoas um determinado relatório, nossa motivação for impura, devemos imediatamente arrepender-nos. Amados irmãos, tomemos cuidado com isso. Respeitemos os limites que Deus deu para cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Na questão da expansão, experimentamos a restrição de Deus. Temos o conceito de que o Senhor permitirá que tenhamos uma expansão sem limites. Mas essa não é a nossa experiência. Entre os anos 1970 e 1980, na obra do Senhor, tivemos uma expansão muito forte, com um bom crescimento. Porém, houve uma parada nos anos subsequentes. Por que isso aconteceu? A resposta é que Deus nos pôs uma restrição. Vejamos nas Escrituras.
Na cidade de Jerusalém, houve uma forte expansão no início, mas depois a igreja parou e não cresceu mais. No ministério de Paulo, nunca houve um número expressivo de irmãos nas igrejas. Pelo contrário, no final, todos os da Ásia o abandonaram. Não uso isso como desculpa para ficarmos parados e não pregarmos o Evangelho. Precisamos sim pregar o Evangelho e buscar o crescimento, mas também precisamos ver onde erramos e corrigir nossas falhas. Se deixamos de crescer por nossos erros, precisamos nos arrepender. Por outro lado, devemos ver a restrição de Deus. Devemos estar cientes de que nunca seremos um movimento de massas, com grandes números. Essa não é a comissão que Deus nos deu. A comissão que Ele nos entregou é a palavra profética e a pregação e o viver do Evangelho do Reino. Na obra do Senhor, experimentamos a restrição de Deus em dois aspectos: a restrição interior e a exterior. Às vezes, a restrição é interior, por meio do sentimento da unção e paz interiores. Esses sentimentos denotam a aprovação de Deus quanto a nosso serviço a Ele. Não seguimos homens, e sim o Senhor, sendo-lhe fiéis e obedientes. Por vezes queremos fazer as coisas a qualquer custo com o objetivo de servi-lo, mas em nosso interior não sentimos paz. Sentimos que o Senhor não está nos permitindo fazer. Ó Senhor Jesus! Outras vezes a restrição é exterior, pelas circunstâncias. Por exemplo, há muitas coisas que gostaríamos de fazer em nosso trabalho de missões na África, mas sofremos a restrição das finanças, que não nos permite fazer o que queremos. Vemos isso como uma restrição de Deus, para aprendermos a depender dele em tudo. Certa vez perguntaram ao irmão Dong Yulan: Irmão Dong, não vamos servir nos países muçulmanos? Sua resposta foi: nós só vamos para onde Deus nos enviar. Por enquanto, Deus não nos enviou para os países muçulmanos. Sua resposta demonstrou que ele andava no Espírito e se submetia às restrições de Deus. Paulo também experimentou a restrição de Deus. Em Romanos lemos: Quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Esse era o plano de Paulo, mas Deus não mediu isso para ele. Ele foi para Roma, não como planejava, mas como prisioneiro. Paulo também desejava ir para a Espanha, porém Deus nunca mediu aquela região para ele. Podemos ter planos para a obra do Senhor, mas devemos saber o que Deus mediu para nós. Louvado seja o Senhor. Pergunta: como saber se minha vida está sob a restrição de Deus? Amém, queridos irmãos. Aleluia. Senhor Jesus, o alimento diário hoje está muito, muito rico, né? Ó Senhor Jesus. E a gente viu, né, queridos irmãos, que o ministro, né, da nova aliança, ele sempre vai estar sob a restrição do Senhor. Ó Senhor Jesus, nós sempre vamos estar, querido irmão, sob essa restrição do Senhor, pois o desejo do Senhor é fazer com que eu e você possa estar amadurecendo, crescendo em vida e o servindo da maneira que Ele deseja. Amém? E claro, eu e você, claro, não podemos de forma alguma, né, ultrapassar os limites, né, demarcados pelo Senhor para determinados servos do Senhor. Claro que o Senhor deseja que sirvamos a Ele, né? Mas Ele quer que a gente sirva a Ele naquele lugar que Ele já demarcou para eu e você, que Ele já mediu com a sua régua. Ó Senhor Jesus! Por isso que há dois tipos de restrições, né? A interior e também a restrição exterior. A restrição interior é aquela que o Senhor fala para nós por meio da unção, por meio do Espírito. E a exterior, ó Senhor Jesus, Ele vem falar para nós por meio das circunstâncias. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele chegou até Troade e
foi aberta uma porta para ele ali pregar o evangelho. Amados, mas por ele não ter encontrado Tito, o Espírito ali o constrangeu e ele não pregou o evangelho. Ele retornou. Senhor Jesus, essa foi a restrição interior. A restrição exterior, ele também passou, que foi justamente, Ele almejava muito, muito ir até Roma, pregar o evangelho ali. Só que a gente sabe que o Senhor não permitiu, por meio das circunstâncias. Paulo até chegou a ir até Roma, amados, mas não foi para pregar o evangelho. Ele foi como prisioneiro, Senhor Jesus. E muito menos ele chegou a ir à Espanha, que era um desejo dele também de ir adentrar ainda mais para a Europa, Senhor Jesus. Então, amados, por meio dessas restrições, o Senhor avança e cresce mais e mais em mim e em você. Por isso, amados, vamos continuar amando o Senhor, servindo a Ele. Oh, Senhor Jesus. E claro, servindo a Ele na medida que Ele nos mediu com a sua régua, O mais importante é estar servindo o Senhor, fazendo sua vontade e servindo de acordo com o seu querer. Louvado seja o Senhor. Que nesse sábado, amado, você possa desfrutar essa palavra e ver, Senhor, onde o Senhor já mediu para mim com a sua régua, Será que foi olhar no meu trabalho, Aquelas pessoas que eu conheço lá no meu trabalho, meus vizinhos aqui, o rapaz lá do mercadinho que eu compro? Então, vamos orar ao Senhor para o Senhor nos mostrar, amados, onde é a nossa área de atuação, amém? Louvado seja o Senhor. Aleluia.